Se você acompanha a Premier League e especificamente o Chelsea, você já deve ter notado algum torcedor bem furioso com a atual direção do clube, proferindo vários xingamentos ao novo dono e à nova direção, cara. A figura que a gente sempre cita, provavelmente é Todd Boehly, cara. Ele sempre tá na reta. Mas você já se questionou do porquê dessa atitude? Por que esse torcedor, ele tem essa diferença de tratamento tão grande comparado ao antigo dono Roman Abramovich? Será que é o peso da mudança, a indignação, que talvez tenha até alguma justificativa por causa de muitas mudanças de rumo que o Chelsea vem tomando? Ou a nova direção realmente merece todo esse ódio, cara? A gente vai tentar entender se isso é justo, se não é, e por que isso tá acontecendo. Também vamos tentar entender a diferença das duas direções no vídeo de hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que toda mudança, ela tem uma certa resistência de qualquer pessoa. Ninguém gosta quando algo que é legal, que você acompanha, muda, né? Essas mudanças as pessoas não gostam. É normal, é comum. Numa série, quando um personagem muito importante morre, muito comum a galera revoltada. Você também vê uma série mudando muito o rumo da coisa, indo pra um lado de uma perspectiva um pouco diferente. Você vê que a galera fica revoltada, né? Acho que eu posso citar um anime aqui, que é Vinland Saga, né? Depois que passa a primeira parte, vai pra uma vibe completamente diferente. Muita gente fica frustrada com isso. É extremamente comum. Então, acreditem que isso aqui é um efeito também causado por isso. Mas não só por isso. Mas, de fato, mudanças em si já causam uma certa revolta. Vocês viram atualmente, né, a saída do treinador Enzo Maresca, que era muito adorado pela torcida. Eu, sinceramente, não sei tanto porquê, mas enfim. A gente vê, né, a resistência ao novo treinador, Liam Rosenior, que não importa o que ele faça, ele é ruim na cabeça de uma galera, cara. E isso é por causa da mudança. A mudança, ela machuca, principalmente quando você tem o seu emocional colocado na coisa, como é um torcedor de fato, né? Um torcedor, ele é emocional. Ele é uma figura emocional, ele reage de maneira emocional e não muito racional a coisa. Então, é normal que isso aconteça. Só que o problema é o tempo que isso tá levando e as proporções que isso aqui tomou, cara. Então, a galera até hoje não gosta da nova direção do Chelsea. Até hoje é uma resistência muito grande, cara. Entra naquela dúvida que você pode ter. Por que o Chelsea, então, mudou de dono? O que é que aconteceu? Basicamente, pra quem não conhece, Roman Abramovich, ele é um oligarca russo, né? Teve toda uma treta na Rússia, pra quem não sabe, né? Tava tendo a guerra e tudo mais. Não costuma falar de polêmica aqui no canal, política, essas coisas, não entro nesse detalhe, por isso não vou me aprofundar. Mas em resumo, basicamente o Reino Unido tinha bloqueado as coisas dele ali e o Chelsea seria muito punido por isso. Estava pra acontecer um Chelsea que ele ficaria um caos se ele não vendesse. Então ele acabou vendendo, já que ele ia ganhar um bom lucro e tudo mais, mas ele não fez muito pelo lucro, ok? Ele principalmente ajudou bastante a nova direção a continuar. Então ele só vendeu pra trocar de direção pro Chelsea não ser punido junto com ele, entendeu? Pra salvar o barco do clube. Ele é um cara que tem muita grana, não tem nenhum problema com isso, não vai ser uma questão muito grande pra ele. A ideia dele, na maior parte do tempo, quando houve essa mudança, era salvar o clube e não colocar ele numa situação tão ruim. E, inclusive, cara, existe quem acredita que um dia ele vai voltar a assumir o clube. E eu te garanto que talvez aconteça, ok? Talvez depois que essa direção nova ela saia, quem assuma seja exatamente ele querendo comprar o clube de volta. Não sei se tem algum acordo ali por trás, né? Até porque eu volto a falar que ele vendeu meio que forçadamente, ele não queria fazer, só que ele também não queria ferrar com todo mundo. E ele acabou salvando o clube. Facilitou muito a vida dos donos novos ali, que tinham muito espaço pra fazer o que eles queriam. Lembrando que toda a estrutura que foi muito bem sucedida foi construída por ele. Então, basicamente, ele só ajudou o Chelsea. Ser um cara que só ajudou o Chelsea, ele é um cara muito importante pra história do clube. Na hora de sair, que ele poderia piorar as coisas, querer ganhar mais dinheiro e tudo mais, querer resolver as coisas de outra maneira, ele resolveu salvar o clube em prol de se danificar com isso. Foi o que aconteceu de fato. Se for pesquisar a fundo, você vai saber que foi exatamente isso aí, cara. E aí entra o dono novo, com uma proposta diferente, né? Um dono que quer algo completamente de um lado contrário ao que era o Chelsea, né? Porque o Chelsea era o time do agora, o time do momento, o time que quer ganhar no momento atual. O Chelsea muda um pouco pra pensar um pouco mais no futuro e nos jovens, né? Uma crítica que era muito comum na torcida, eu que acompanho há anos e anos, via direto ali a galera fazer essa crítica, era falar que o Chelsea não era muito bom com jovens e tudo mais. Então, agora que veio esse ar novo com jovens, muita gente ficou feliz achando que a gente seria, sei lá, um novo Real Madrid, por exemplo, né? Achando que a gente ia contratar Jude Bellingham da vida, mas não é o caso, ok? Só é um projeto de um lado diferente. E é uma mudança muito drástica, porque o Chelsea, ele tava em um patamar X e o torcedor, ele queria mais, ele queria que o Chelsea fosse o time que disputava pau a pau com o City todo ano, querendo achar esse cara pra conseguir fazer isso. Então, mesmo o Tuchel ganhando muita coisa, ainda havia aquele sentimento de a gente tem que fazer mais, a gente tem que disputar o título e tudo mais. Tinha gente que acreditava que o Tuchel ia conseguir. Eu era uma dessas pessoas que acreditava que quando a coisa fosse melhorada um pouco, o Tuchel ia conseguir disputar o título com o passar do tempo e quem sabe em alguma temporada que inclusive o City tivesse mal, ele não encaixasse, né, um título, poderia acontecer também. E havia esse sentimento, né, na hora daquela mudança. Então, o Chelsea ele tava no patamar X. Ele foi pra um patamar Y quando esses caras chegaram. Então, rola esse início ali deles, faz algumas contratações esquisitas, estranhas. Não era bem o que ele queria, claramente com dedos da direção.
Muita gente culpabilizou Tuchel pelas contratações, o que de dar nos nervos. Eu já expliquei aqui várias vezes no canal que quem contrata não é o treinador, cara, é a direção, não é o treinador não escolhe. Tem treinador que tem o poder de escolher jogador a dedo. Às vezes acontece, como é o caso de Guardiola no City, mas a maioria dos clubes não é assim. Principalmente com essa direção nova, vocês já viram como funciona ali. Não é o treinador que escolhe, tá muito claro que desde que ela chegou, o treinador não escolhe porcaria nenhuma. Ele recebe o jogador e cala a porcaria da boca. Eu já falei que é muito estranho, por exemplo, a galera falar que, por exemplo, Tuchel, ele queria um Cucurella. Não é bem o que ele quer. É um jogador que ele podia utilizar, é claro que ele tem a capacidade de utilizar, mas não é bem o que ele quer. Conhecendo o treinador como eu conheço, eu sei que não é bem a vibe dele. Ele queria algo bastante diferente, ele usa um lateral mais equilibrado e tudo mais, um lateral que sabe fazer tudo em campo, e na época que o Cucurella foi contratado, era só um lateral defensivo, né? E não era muito bom em gols, inclusive, ok? Não, eu não tô inventando nada, ok? Eu quero deixar bem claro que isso aqui é um fato, ok? Cucurella não era bom em gols, inclusive num documentário ele fala exatamente isso. O próprio fala da boca dele, né? Que essa é uma parte que não dá pra contar. Então, realmente, não confunda as coisas com o Cucurella de hoje em dia. O Cucurella daquela época era completamente diferente, era outro jogador. É muito esquisito ver a galera culpabilizando o treinador. Não é certo. Se você não tá lá por dentro, você não tem dados ali por dentro, não dá pra saber quem foi que contratou. Apesar dos rumores que saem na mídia, esses rumores não são verdades. Não dá pra saber. Até que seja confirmado por um treinador. É diferente de um treinador sair de um clube e ele ir dar uma entrevista e detonar o clube e falar o que tava rolando ali dentro, a partir da perspectiva dele, lembrando, né? Que pode também não ser bem aquilo que ele tá falando. Mas aí você tem um dado, de fato. Mas no caso dele, não saiu nada, cara. Eu sei que desde que ele foi demitido, ele não falou nada. Não saiu nenhum dado de fato ali. É tudo rumor que as pessoas levam como verdade em rede social. Infelizmente, muito nasce do Twitter, né? @ddcorvo, me segue lá, cara. Inclusive, você vai seguir uma conta aí que não fica falando de absurdo, cara. Inclusive, era muito comum na época ver no Twitter a galera falando coisas completamente tiradas da cabeça, de invenções, de ligações malucas, saltos lógicos. Era muito comum na época, quando a direção nova chegou. Então rola essa mudança que é muito drástica. Toda mudança, como eu já expliquei, ela acaba tendo esse rompimento. E depois que eles demitem Tuchel, coisa piora. Até por isso eu citei. Porque nesse momento, eles conseguiram virar a torcida contra eles, cara. Já tava ruim, mas no momento da demissão de Tuchel, a galera pegou um ar muito grande no mundo inteiro. É torcedor da Alemanha, é torcedor do Brasil, é torcedor do Japão. Então todas as comunidades do Chelsea espalhadas pelo mundo ficaram contra a direção naquele momento. Aquela demissão deixou todo mundo frustrado. Não parecia fazer sentido. Mas o que piorou a demissão não foi a demissão. Foi quem eles colocaram no lugar. Graham Potter. E, cara, eu nunca vi uma revolta tão grande na contratação de um treinador. E a torcida do Chelsea é muito legal, porque mesmo revoltada, eles deram chance pra Potter. A galera quis acreditar. Mas foi isso que ferrou com tudo. Porque Potter, apesar do início que enganou um pouco, a sequência é uma desgraça. E eu já falei, todo início de trabalho tem muito mais a ver com o treinador anterior do que com o novo. O que foi feito anteriormente vai dizer muito do que o treinador novo vai ter de dificuldade pra fazer o trabalho dele acontecer. E Potter pegou um trabalho maravilhoso nas mãos. Tudo muito bem treinado por um treinador que tinha acabado de ganhar Champions, que tava tentando evoluir o nível com qualquer merda que estavam dando a ele. Tentando fazer acontecer de novo, tentando fazer o sonho ficar vivo. Infelizmente, Potter foi uma completa decepção, completa desgraça. E quando você olha o movimento daquela época, você pode até ter o argumento de que não, vai dar certo. Hoje, não tem como perdoar. Não tem como defender a direção do Chelsea. Aquele foi um dos movimentos mais amadores de mercado. Junto com todo aquele mercado que eles estavam fazendo. Wesley Fofana, Raheem Sterling, e jogadores que provavelmente, volta a falar, a galera vai falar que é culpa de Tuchel. Não tem nada a ver com Tuchel, cara. Tuchel tem alguns jogadores que ele elogia, que ele fala que ele gosta e tudo mais, que poderia ser um alvo dele, e inclusive esses jogadores provavelmente era o que ele queria. Ele recebeu outra coisa, ele recebeu o que dava na época, nos moldes da direção e nos moldes ali, né, do que eles estavam querendo fazer no futuro e tudo mais, e então Tuchel acabou sendo meio que refém daqueles jogadores. Apesar disso, quando esses jogadores chegaram, parecia que eles iam jogar bem, ok? Inclusive, o melhor momento de Sterling no Chelsea foi com o Tuchel. No início, eu peguei todo esse período, então eu sei exatamente o que eu tô falando, ok? Não tô inventando nada que eu não vi. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu lembro daquela temporada onde a gente começa jogando contra o Everton, a gente ganha com um gol de pênalti de Jorginho, a gente tava até com o uniforme branco. Eu não estou olhando dado nenhum, não tô pescando nada agora, eu tô falando de cabeça. Eu lembro desse jogo. Aí rola toda essa mudança e tudo mais, as coisas dão errado, viram uma desgraça completa, o time começa a afundar e a direção começa a contratar jovem a moda caralho, um monte de jovem. E tu precisando de zagueiro, e eles contratam um jovem de 19 anos. E tu precisando de um atacante, eles contratam um jovem pro meio de campo. E tu precisando de um monte de coisa, precisando de goleiro, eles contratam um jovem pra posição tal, e sai emprestando, e manda pra lá, manda pra cá, manda pra lá, manda pra cá. Uma completa loucura. E aí você lembra do Chelsea nos seus tempos bons, né? A galera louca ali quando o Morata chega, por exemplo, porque ele tava apresentando padrões interessantes quando ele foi contratado. Pode ter dado errado depois, mas o movimento fazia todo sentido. O Chelsea não conseguiu o que queria, ele foi Morata. E Morata tava bem na época, parecia até que ele ia virar, né, o titular da posição no time que ele tava. Então, a sensação é que o Chelsea tava aproveitando uma oportunidade de mercado. E esse sempre foi o Chelsea. O Chelsea que contratou Fernando Torres, que pra muita gente que não acompanha
acompanhou ele não entende o quão bom ele era, mas ele provavelmente era o segundo ou primeiro melhor centroavante da liga. Depende de quem tava assistindo na época e do hype que a pessoa tinha. Eu, por exemplo, achava Drogba melhor que ele, mas eu achava ele maravilhoso, cara. Então, vindo o Fernando Torres foi um negócio assim incrível. Eu fiquei maluco quando ele veio. Eu adorava Fernando Torres, né? Pra quem não pegou o período dele no Liverpool, ele era praticamente um deus do futebol, cara. Ele era muito bom, cara. Tinha um atacante na época que eles eram muito bem vistos, ok? Rooney. Na época, por exemplo, você não falava que Cristiano Ronaldo era melhor que o Rooney. Tinha gente que falava, eu era uma dessas pessoas que falava, mas era uma opinião meio impopular, entendeu? Na época. Na época a gente achava Rooney melhor, porque Rooney fazia um monte de gol toda semana e tudo mais. Eu lembro do Arsenal com Adebayor, por exemplo, né? O centroavante do Arsenal, o tal do Adebayor, que ninguém lembra hoje em dia, mas eu lembro dos jogos que jogava muita bola. E todo mundo sabia, cara, que Fernando Torres era brabo pra caralho, irmão. Ele era um monstro, ele era algo inacreditável naquela época, cara. Então eu quero que você tenha isso em mente, ok? Eu quero que você entenda o que era a época. O foco daquela direção era contratar esse tipo de jogador. Aí tu olha hoje em dia, a gente tem Nicolas Jackson, um cara que vem do Vila Real, que era reserva no Vila Real, que tava subindo da base. Esse é o alvo pra ser o centroavante titular do Chelsea nos próximos 2 anos. Vocês entendem a diferença? A frustração do time que sempre tentava trazer o melhor e só não conseguia porque vinha um time desgraçado e roubava a oportunidade de mercado, como um Barcelona ou Real Madrid, que às vezes tirava um cara que o Chelsea tava doido pra contratar. O Chelsea tava tentando o Neymar, cara. O Neymar foi parar no Barcelona. Você tem noção disso, cara? Esse era o Chelsea, irmão. O Chelsea queria contratar o melhor craque possível, o melhor jogador. Não conseguia. Assim, é isso que eu quero que vocês entendam. A diferença é essa, né? Essa mudança de projeto do Chelsea irritou muito o torcedor. Porque quem é torcedor de fato e acompanhou esses períodos além da era Eden Hazard ou além da era que veio depois que Tuchel ganhou a Champions, que a maioria que você vê hoje em dia vem muito desse período, talvez eles não entendam o peso de quem acompanhou antes, quem sabe o que é o Chelsea. Eu aqui no canal já citei vários jogadores, você vê que os meus jogadores favoritos não é bem Eden Hazard, por exemplo. Tem vários jogadores que eu coloco à frente dele, cara. Tem Peter Cech, tem Lampard, John Terry, que eu adoro, cara. John Terry é incrível. Então, são jogadores que eu vi jogando e que eu acho muito, muito bom mesmo. E que hoje em dia, quando eu comparo ali, cara, eu vejo um peso e importância maior, cara. Então tem esse torcedor também que ele vai olhar pra isso e vai falar assim, cara, não tô achando legal, cara, porque eu vi como era aquele projeto antigo, não era desse jeito. A gente contratava outro tipo de jogador. E pra essa galera que tem essa memória, que tava ali, que viu como tudo aconteceu, o peso é muito maior. E é essa galera que fica ainda mais revoltada com essa direção, cara. Não é só você que chegou agora, tem pouco tempo, não. Essa galera fica muito mais revoltada, cara, porque o Chelsea tinha um nível maior. E sim, ele rebaixou o Chelsea de nível. O Chelsea foi parar no meio da tabela. O Chelsea caiu completamente de nível. O Chelsea saiu das ligas europeias, não tava participando de nada, né? Ficou um tempo sem participar de Champions. Jogou a Conference League, a gente ganhou, mas jogando Conference League com um time que gastou bilhões. Lembrando que gastou bilhões ainda, né? Eu nem entrei nesse detalhe. Então, não tem como, cara. A galera tava revoltada com toda a razão. Quando você pega historicamente o que é o Chelsea, ele tava matando o clube. O time do impossível tava realmente sendo o time do impossível, mas de uma maneira muito errada, de uma maneira muito negativa. Porque de uma maneira improvável, impossível, ele conseguiu gastar 2 bilhões e fazer o time rebaixar de nível. É isso que a gente tá falando. E a galera hoje em dia elogia muito a direção quando, por exemplo, o Enzo Maresca chegou e colocou o Chelsea lá em cima, sendo que é o básico. O Chelsea sempre foi assim. O Chelsea nunca ficou nas posições baixas da tabela. Era estranho, tinha que estar numa crise absurda, tinha que estar rolando a maior treta do mundo, como rolou com a temporada com o Mourinho, né, quando ele tretou com o Eden Hazard. Cara, é um negócio completamente diferente, cara. Não era normal, sabe? Eu quero que você entenda isso. Não era o normal do Chelsea. Eu fiz vídeo aqui falando exatamente sobre isso. De fato, cara, eles simplesmente rebaixaram o Chelsea de nível e depois aumentaram para o que estava anteriormente. Então, hoje em dia, quando você olha para o que foi feito por essa direção, não é nenhum mérito. Ele só tá colocando o time onde ele tava. Ele tava nessa posição anteriormente. O time, ele não subiu de posição. O time, ele desceu. Mas desceu muito de posição e eu volto a falar gastando bilhões. Isso pega muito mal para todo mundo que olha de fora. Então, você nunca deveria dar mérito à direção do Chelsea. E aqui eu te explico o porquê. Porque a direção do Chelsea, ela erra querendo errar. A direção anterior errava tentando acertar o tempo inteiro. Quando o Real Madrid contratou Eden Hazard, ele contratou o jogador certo. Todo mundo que viu Eden Hazard sabe o quão bom ele é. O Real Madrid errou. A gente pode olhar anos depois e falar, pô, o Real Madrid errou. Mas na época, o que tava rolando ali, o que eles precisavam, tava absolutamente correto. Cada centavo gasto. Pode ter dado errado. Não quer dizer que foi uma contratação do ponto de vista do que tava rolando na época errada. É uma coisa que muita gente não entende. Dar errado não significa que na época, quando foi contratado, era errado. Não, era o correto. O time precisava de protagonismo, trouxe o cara, gastou uma grana mesmo e falou, é isso aí, cara. Esse cara vai resolver. Não foi a solução. O Eden Hazard não se dedicou tanto no Real Madrid, nunca ficou bem, se lesionava bastante, acabou que não deu certo. E todo mundo que viu ele no Chelsea sabe que ele é muito bom. Tem torcedor do Real Madrid até hoje que fala que ele é ruim, porque o cara viu um jogador pela metade no time dele. Mas quem viu no Chelsea sabe que ele era muito bom e sabe que ele valia cada centavo. Então não tem como eu reescrever a história e vir com esse papo. E do mesmo jeito, a direção atual erra querendo errar. A direção anterior errava tentando acertar. Às vezes trazia um cara que parecia ser a solução, mas não era.
ok? Não era. De fato não era. Às vezes o cara não jogava bem e tudo mais. Acontecia. Mas era sempre tentando trazer o melhor que era possível dentro do dinheiro, dentro do jogador que quer jogar, né? Que eles conseguiam atrair. Sempre desse jeito. A gente nunca deixou de ter um patrocinador estampado na camisa, certinho ali, e patrocinadores grandes. Hoje a gente passa uma temporada inteira sem patrocinador. E ele não tá nem aí, porque o projeto dele é muito mais focado em ganhar dinheiro ali com o desenvolvimento daqueles jovens. Esse dinheiro não vai fazer nem tanta falta assim pra ele. Tanto faz. Mas faz pra quem assiste. Então, a direção atual, ela pode até acertar, ganhar um Mundial de Clubes, mas o mérito não é deles. Porque eles não estão nem aí se vai ganhar ou não. Eu não acho que esse time foi montado pra ganhar. Eu quero deixar isso bem claro. Não acho que foi. Aconteceu. E aí você pode falar que é o treinador, pode falar que é o elenco, depende da perspectiva de cada um. A galera ficou tão furiosa que cada um pensa uma coisa. Cada um pensa que, tipo, o elenco é um lixo, o treinador é ruim, fulano de tal é uma merda, a direção que é uma merda. Cada um decidiu o que era. Mas de fato, o que a gente viu é a direção rebaixando o Chelsea, colocando no mesmo lugar e algumas pessoas comemorando, como se fosse algo incrível. E são essas pessoas que às vezes vêm aqui falar merda pra mim e tudo mais. E você sabe, esse cara não sabe o que é o Chelsea. Você não sabe, desculpa, mas você não sabe. Isso aqui não é algo a se comemorar. Não dá pra dar um mérito a essa direção, cara. Ela não merece um mérito por porcaria nenhuma, cara. Porque, primeiro, ela gastou bilhões. Segundo, claramente não é um gasto tentando focar em ser mais competitivo, melhor time e ganhar tudo. Não é. O ponto é deixar o time balanceado, deixar o time competitivo ali pra manter padrões na liga e tá no topo, porque isso vale muita grana também e é muita visibilidade. Manter o time estável ali pra servir de vitrine pros jovens que eles estão contratando. É pra isso que serve. Agora, se ganha um título, maravilhoso, chama ainda mais a atenção do mundo. Se não ganhar, não importa. E sim, foi legal o João Pedro no Mundial de Clubes. Só que, sinceramente, se você conhece aqui, né, você sabe como é que funciona campeonato e tudo mais, aquilo não deveria acontecer, cara. No meio do campeonato você poder contratar um jogador, cara, e botar o cara e é isso aí, tá ligado? Não é assim que funciona, cara. Você teria que fazer o planejamento anteriormente, não no meio dele, que é uma direção boa faria. Volto a falar, de novo, não tem como dar mérito à direção do Chelsea. Nada que aconteça daqui pra frente, eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Nada do que vai acontecer daqui pra frente, você deveria dar mérito à direção atual do Chelsea. Porque a direção atual do Chelsea, ela não tá nem aí, cara. Já tá muito claro pra todo mundo que não tá nem aí. A falta do zagueiro mesmo que a gente tá precisando, a falta de goleiro, eles vendo um goleiro falhando toda semana e não tá nem aí. Tinha como contratar Mike Manhã por um preço até de boa e achou caro. Por que achou caro? Porque ele tem 29 anos, ele não vai valorizar e tudo mais, e todo esse objetivo maluco. Talvez ele saia de graça depois e não vai valer a pena, vai tirar o espaço do meu Mike Panders, que vai valer muito dinheiro no futuro. Isso é a direção atual do Chelsea, cara. Ela tá pensando muito nisso. E talvez, quem vocês deveriam dar um mérito é Roman Abramovich. E eu cito ele aqui de novo. E aqui vai vir um maluco, né? Vai vir o doido na aba de comentários falar: não, o Roman era uma desgraça pro clube, ele era muito ruim. E aqui entra num ponto que eu acho que eu preciso explicar, é um ponto fundamental desse vídeo. Agora vamos tentar explicar essa parte de Roman. Por que você dá um mérito a Roman Abramovich? Bom, a primeira coisa que é meio óbvia e que todo mundo que conhece o clube sabe é que Roman, ele construiu toda uma estrutura que deu todo o dinheiro pro Chelsea. O dinheiro que o Chelsea tava ganhando ali de patrocínio e toda a estrutura montada de contratação e tudo mais foi feita por Roman, entendeu? Todo o esqueleto de tudo é por Roman. Os títulos, a competição que era todo ano, o Chelsea se tornou um time grande por causa dele. Então ele pega uma estrutura toda bonitinha e um dono que quando saiu ajudou a erguer a coisa da maneira mais fácil possível. Ele poderia dificultar a vida desse cara, ele poderia tornar muito difícil, ele poderia tentar vender mais caro, ele poderia dificultar realmente vários padrões ali pra tentar atrapalhar. Mas não, ele tentou ajudar ao máximo que ele pôde. E não só isso, ele entregou um time pronto. Esse cara não precisava pegar o Chelsea e transformar ele em um time de Big Six. Ele não tá tendo esse desafio como o Newcastle, hoje tá um Aston Villa. Não, ele pegou um time pronto, todo certo ali, que já era competitivo e tudo mais, com o elenco todo montado, tudo correto, treinador certo. Foi o que ele assumiu. Então logo todo o sucesso que você vai ter daqui pra frente é a ver com a direção anterior. Tudo isso é com eles. E o Chelsea, ele só desceu de nível por causa da direção nova e não da direção anterior. Ele conseguiu falhar com um trabalho simples, porque toda a estrutura era de Roman. E aí piora. Sabe por que piora? O cara que comenta esse tipo de coisa, sabe por que a coisa ela vai ladeira abaixo? Porque ele não sabe o que aconteceu. Antes da compra de Roman Abramovich, pra quem não sabe, o Chelsea estava à beira de um colapso financeiro. O clube, acho que ele tinha uma dívida na casa de 80 bilhões de libras. Lembrando que isso aqui é o passado, né? 2003. Isso aqui era muita grana na época, inflação e tudo mais, vários outros aspectos. Você não precisa nem pensar. Mas sim, era muito dinheiro na época. O time corria risco de insolvência, né? E aí, Abramovich comprou o clube por 60 milhões de libras, quitou todas as dívidas do clube, deu fôlego e montou todo um projeto bem sucedido. E tem muita gente que não entende o porquê que você cita sempre Abramovich positivamente. Porque o Chelsea antes de Abramovich, cara, não era desse jeito. Tem muita gente que não sabe disso. Ok, eu vou te explicar o que era o Chelsea antes de Abramovich. O Chelsea antes de Abramovich era um time de copas. Eu sempre cito aqui o time do Impossível e tudo mais, era meio que a vibe do Chelsea. Era um time que brilhava os olhos das pessoas por causa disso. Alguns momentos bons que eles tiveram. Mas era um time de pequenos momentos. Só tinha ganhado um título da liga principal, ok? Lembrando que não era a Premier League
League ainda, ok? Não era Premier League, era 54-55, se eu não me engano, né? Ele ganhou o título. Então, era outra era a primeira divisão, First Division ainda, era completamente diferente do futebol inglês. Então, era a época que eles ganharam. E também eles ganharam 3 FA Cups e eu acho que 2 Carabao, acho que ainda não era Carabao, acho que era chamado de League Cup. E aí tem o sucesso também na Europa, né? Tem a Recopa Europeia, que ganhou 2 títulos, contra o Real Madrid e contra o Stuttgart, né? 71 Real Madrid e 98 Stuttgart. E também tem a Supercopa da UEFA, que ganhou em 98, vencendo o Real Madrid novamente. Esse era o Chelsea. Um time que chamava atenção, sendo copeiro, sendo um time do impossível, ganhando em cenários onde talvez ele não fosse o favorito, né? Até porque esses times que eu citei estavam muito bem na época, né? O Real Madrid, né? Historicamente é grande há anos e anos e anos. Então o Chelsea era isso. O Chelsea não tinha nem essa estabilidade toda na primeira divisão e tudo mais. A história do Chelsea, ela não começa em Abramovich, mas a história grandiosa do Chelsea vencedor, do Chelsea Big Six, do Chelsea grande, começa com Abramovich em 2003. Abramovich, ele mudou a lógica das transferências, trouxe um monte de reforço, trouxe José Mourinho e o Chelsea ganhou a sua primeira Premier League ali com o Mourinho. E aí, cara, sobre a gestão de Abramovich, são 5 Premier League, lembrando, era a Premier League completamente diferente da outra, 2 Europa League, 2 Champions League, 5 Copa da Inglaterra e um Mundial de Clubes da FIFA. E a gente só foi pro Super Mundial de Clubes porque anteriormente a gente se classificou por causa de toda essa construção anterior, né, que rolou com Abramovich. A gente precisou dele, inclusive do Mundial de Clubes, para poder se classificar. Um legado gigantesco. E Mourinho, ele entra muito nessa história, porque ele historicamente deu essa identidade mais defensiva pro Chelsea. Uma identidade, eu diria que até mais equilibrada do que defensiva, né? Onde vários treinadores em sequência faziam algo muito parecido com o que ele fez ali. A gente tem recorde ali de clean sheet e tudo mais, muito por causa dessa defesa absurda dele, né? Até por isso você nunca usa clean sheet pra falar bem de goleiro, ok? Porque é algo coletivo, tem a ver com o treinador, tem a ver com o esquema tático, tem a ver com o zagueiro, tem a ver com um todo, né? Por isso que é uma boa estatística pra goleiro. Então tudo isso aconteceu, cara, por causa da era Abramovich. Antes da era Abramovich, o Chelsea era um time interessante, como tem vários espalhados por aí pela Premier League. Mas foi na era Abramovich que toda a mágica aconteceu. Por isso que você nunca deve desrespeitar ou vir aqui com o papo de que Abramovich era ruim. Não dá pra fazer isso. É muito desconhecimento. Por isso que quando eu discuti na aba de comentários com algumas pessoas que estavam falando isso, eu fiquei revoltado. Porque é simplesmente só a pessoa que não entende o que é a história do clube, cara. Não tem como criticar Abramovich, cara. Ele é mágico pro Chelsea. O que ele fez, ninguém fez em outro lugar. Todo mundo tentou imitar. Ninguém conseguiu fazer igual. Entenda que é muito importante. E aí tem um caso ainda pior. Porque usam muito essa era de Abramovich pra falar que ele não investia em jovens. É uma mentira. É um absurdo isso aqui. É completamente mentiroso e descarado. Pessoas que não acompanharam o clube no passado falando do clube como se soubesse de alguma coisa. É mentira isso. O fato é, o Abramovich investia muito em jogadores jovens, mas muito. Inclusive o trabalho de scout era muito bem feito. O problema principal, e que é onde começa a cagada de quando a pessoa comenta do Chelsea falando do passado, é que a galera não entende o contexto da época. Por exemplo, muita gente usa o caso Kevin De Bruyne, que passou pelo Chelsea, pra atacar o Abramovich, pra atacar a direção e falar como o Chelsea é amador e perdeu o jogador. Só que o que a galera não sabe é que o jogador, ele não foi perdido pelo Chelsea. Não foi um erro. Kevin De Bruyne, na época que ele passou pelo Chelsea, ele não era melhor do que quem tava ali. Ele era a quinta opção praticamente, né? Se eu não me engano. Não tinha espaço. O treinador não tinha o que fazer. Ele não ia dar espaço pra um jovem que tava se desenvolvendo. Foi essencial pra Kevin De Bruyne ir pra Alemanha, jogar pra se desenvolver. Depois se tornou um absurdo. Aí o ponto que você pode pensar é, faltou planejamento pra treinar esse jovem e tudo mais, uma estrutura. E eu concordo com você. Essa aí é uma crítica que você pode fazer. Talvez tivesse que ter uma estrutura um pouco mais complexa em jovens talentos pra desenvolver eles. Só que aí eu venho com um contraponto que refuta tudo isso. É a base do clube. O Chelsea tava muito mais se importando com a base do clube do que com o jovem que contratou ali pra jogar. Tu não deu certo, tu vai embora. E é assim que funcionava. E porque a base do clube era mais importante que tudo. A base sempre trazia novos talentos e sempre tava vindo uma galera ali pra poder jogar. E inclusive a base, ela se desenvolveu muito bem com o passar dos anos na era Abramovich, até se tornar o que se tornou nos últimos tempos, né? Um monte de jovem talento muito importante pro futebol inglês, pro futebol mundial, veio do Chelsea, tá espalhado em vários clubes gigantes do futebol europeu, cara. Musiala já foi da base do Chelsea, Declan Rice já foi da base do Chelsea. Então é uma estrutura tão grandiosa, tão incrível, tão bem feita, que você vê a crítica sem ter um contraponto, sem uma pessoa ir te explicar que a coisa é muito mais embaixo. Então quando você olha pro caso, por exemplo, de Salah, que a galera usa bastante pra atacar, é a mesma coisa. Ele não era melhor do que quem tava ali na época, cara. A galera da época era melhor que ele não jogava tão bem. Ele precisou ir pra Roma. Depois da Roma, depois desse período dele ali, aí ele se tornou um jogador melhor. O que vocês estão vendo da direção do Chelsea é o faro pra contratar jogadores de qualidade. Kylian Mbappé quase foi da base do Chelsea. Foi um faro de ver esse tipo de jogador, cara. Ele simplesmente tinha um trabalho maravilhoso ali. O ponto é que o time principal, ele era tão competitivo que os jovens talentos que eles contratavam não tinham espaço. Eles tinham que ser um absurdo pra poder jogar. Tinha que ser tipo um Oscar, que chegou e jogou pra caramba. E mesmo com um time com um monte de jogador bom, ele tava ali no meio e ele era um dos mais importantes. O brasileiro Oscar, que eu amo, cara. É simplesmente isso, entendeu?
Isso é o Chelsea. E essa história é verdadeira, que não te contam. E é claro que é muito fácil pegar hoje em dia e distorcer toda a história e contar do meu jeito pra tentar atacar o dono e fingir que o dono novo é muito bom. Mas não é o caso. Eu conheço toda essa história. Muita gente que acompanha futebol europeu conhece também. A galera que usa esses casos ali pra fazer vídeo e tudo mais, eu até entendo, né? Da view e tudo mais ali, você fazer aquele exagero. Nossa, Kevin De Bruyne passou pelo Chelsea. Ele não aproveitou. Eu entendo esse lado, cara. Eles não estão errados, estão apenas construindo o vídeo deles da maneira que eles acham mais interessante. Mas a galera que usa pra poder atacar a direção, distorcendo tudo, essa galera é muito mau caráter, cara, sinceramente. Eu acho um bagulho nojento, cara. Não existe isso, ok? O Chelsea era excelente contratando jovens, o Chelsea respeitava muito a sua base, e o Chelsea só era muito competitivo pra um jovem ganhar espaço. Era muito mais difícil do que hoje. Não bastava ter talento, não bastava só jogar bem, você tinha que ser bom pra caramba, ok? Pra tá ali. Essa é a diferença, e vai ser a maior diferença que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Essa é a maior comparação. A direção anterior trazia um nível competitivo tão grande que a direção nova não chega nem sequer perto. Hoje em dia você vê que qualquer jogador jovem que tenha qualquer destaquezinho ali já tá jogando, e anteriormente você não teria nenhum espaço, seria terceira, quarta, quinta opção, e aí você não jogaria. É isso, eu acho que eu expliquei tudo que eu tinha pra explicar, passei todos os meus pontos. Espero que uma galera que acompanha o Chelsea hoje em dia tenha entendido esse ponto finalmente, e talvez tenha informado essa galera, porque eu sei que tem uma galera que não pesquisa tanto, que não vai tão a fundo, que não quer entender, que só quer acompanhar o clube. Eu entendo esse lado, mas o problema é cair em narrativa besta e ficar repetindo, é muito problemático. E eu espero que não tenha ninguém na aba de comentários defendendo a direção nova e tentando atacar Abramovich, pelo amor de Deus, cara. Eu espero que não exista alguém que tenha coragem de fazer isso, porque eu volto a falar, é um total de serviço, é um total de distorção da realidade. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, agradeço a presença de todos, muito obrigado por quem viu o vídeo por inteiro. É isso, rapaziada, nos vemos em outro vídeo. Tchau!